Muito bem, então vamos iniciar nossa oitava, reunião, nosso ATPC, aqui da nossa diretoria de ensino. O que nós vamos informar é que está sendo gravada, ela vai ficar disponível posteriormente para vocês até sexta-feira. Vamos pedir para que todos utilizem, o mesmo domínio, ou que entrem, com identificação completa dos nomes aí para facilitar a nossa lista de presença. E quem estiver aí com aparelhos, Androids, que eles acabam tendo um gasto mais elevado, pode ter alguma interferência, então, de repente, no momento dos compartilhamentos, pode ser que tenha aí alguma interferência, tá bom? Então, a gente vai pedir para que todos desativem as suas câmeras, os seus microfones, para que a gente possa ter uma melhor comunicação. As interações, elas serão feitas somente pelo chat, tá? Durante essa apresentação, a gente vai abrir somente após, o término, então, toda a interação pelo chat, e a gente vai ter o apoio aí da Sarita, para poder fazer essas mediações. Então, o nosso tema, os nossos temas trabalhados hoje serão a videoaula, a rotina e a rotina de leitura. Nós vamos começar aqui com uma frase que eu acredito que é muito significativa para todos nós, né? A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Rubem Alves. Por que nós vamos começar com essa frase? Porque eu acredito que ela remete um pouco para todos nós aquilo que nos desperta, né? Então, durante toda a nossa vida escolar, aquilo que eu sempre falo para vocês, o encantamento pelos olhos, por esse olhar. Então, quando a criança consegue ver, esse conhecimento sendo passado por vocês, ela começa a ter esse contato, ela começa a ser despertada para esse aprender, para esse novo mundo. Então, é uma frase que eu acredito muito, que eu gosto muito de lembrar, porque nada melhor do que a gente ter essas oportunidades, para poder iniciar uma nova aprendizagem, ter uma noção, ver, um pouquinho, ter aquele despertar. Então, hoje a gente começa fazendo, o fechamento da atividade que nós nos propusemos lá no início desse mês. Nós sabemos que foi um desafio muito grande para muitas pessoas, alguns compartilharam, outros não conseguiram, mas, de verdade, a gente tem essa questão do respeito. Eu entendo que essa formação, ela é um desafio pessoal, e ela tem que ser, assim, no momento certo para cada pessoa, Então, muitos se sentem à vontade para poder compartilhar, e muitos ainda não sentem. Isso não é uma obrigação, isso é uma posição, é uma situação muito pessoal dentro da prática docente de cada um, tá? Então, a gente vai começar aqui. Vocês, têm aqui 4 questões, que elas deverão ser respondidas somente pelo chat, tá? Muito simples. Por quê? Eu só preciso ter um retorno, Porque poucos compartilharam também comigo, para eu poder ter uma noção da rede, De como a gente pode estar auxiliando, revendo, se aproximando para que a gente consiga, vencer alguns obstáculos. Então, a primeira questão, vocês deverão colocar a resposta, por exemplo, a número 1, e coloquem as respostas de vocês, Então, quem recebeu o convite para analisar o videoaula, Coloca lá 1, pode colocar eu, porque se tiver, eu colocar o nome de vocês, quem tiver com um apelido, ou tiver, não tiver muito claro aí o nome, coloca o nome. Então, quem foi contemplado com esse convite para analisar a videoaula? Para eu poder ter uma noção, do número de pessoas da rede. A questão número 2. Foram as mesmas duplas?
né? A pessoa que eu recebi o convite, eu também me senti à vontade em compartilhar com ela ou não? Então, você só vai responder 2, sim ou não. A terceira é como foi dar essa devolutiva. Como que vocês se sentiram, né? Qual foi essa responsabilidade, né? O que você se sentiu à vontade, pela amizade com a pessoa, ou você se sentiu assim, né, bem com muita dificuldade, porque você não se sentiu seguro, né, em estar, né, colocando algumas situações que você acredita que precisaria ser revista, né? Então, como que foi essa devolutiva? E a 4, para quem pediu para a pessoa fazer essa análise, né, e recebeu esse retorno, então, como que foi essa devolutiva? Essa devolutiva estava dentro, né, da sua expectativa? A pessoa colocou, olha, foi muito bacana, mas eu entendo que você ainda tem que mudar isso, né? O que você acha que se você fizesse assim? Como que foi essa devolutiva? Ou foi assim, você esperava que a pessoa fosse mais crítica e ela falou assim, não, assim tá tudo bem, tá ótimo. E aí você ficou meio, né? Então, como que foi receber essa devolutiva? Tá bom? Então, aí vocês vão ter um tempinho para responder, bem tranquilos. Quem não conseguir responder agora, não tem problema, porque depois a gente vai ter que ter essa retomada, tá? Depois vocês vão ter acesso ao PowerPoint, e aí quem não conseguiu responder agora, a gente vai buscar essas respostas, tá bom? Nós não vamos socializar agora, por quê? Porque eu não vou ter um retorno da maioria, né? Então a gente vai ficar meio que, né, numa maneira muito superficial, e eu preciso ter uma devolutiva dessas videoaulas com mais, né, com mais detalhes, para a gente poder estar direcionando o nosso trabalho, tá bom? Aí nós temos a questão da rotina. Nós tivemos aqui, nós tínhamos uma rotina, então quando a gente pensa nessa rotina, nossa conduta, né, de como nós estávamos, né, organizados com a nossa vida profissional, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida familiar, então nós tínhamos uma rotina. E há uns 100 dias, né, nós tivemos que mudar essa rotina. Então, como que está essa nossa rotina agora? Então, para a gente partir, né, da rotina, a gente vai partir que ela tinha uma sequência de procedimentos. A gente até encontra que seriam costumes habituais. Então, são situações que nós colocamos como hábitos, né? Era uma situação rotineira. Algo que organiza um caminho, né? Aquilo que a gente faz todos os dias, da maneira como a gente vai realizando as coisas, e a gente coloca sempre da mesma forma, né? Por exemplo, uma rotina matinal, que a gente tem aqui o exemplo, né? Sempre daquele mesmo jeito. E aí a gente pergunta, né? Será que dessa maneira, como nós colocamos, né? Ordenamos essas sequências, será que ela está atendendo às nossas necessidades? É isso que a gente vai ter um momento para refletir agora, tá? Então, agora de uma maneira muito pessoal, eu vou pedir para vocês pegarem, né, um caderno para anotação ou algumas folhas, né? Algo para vocês poderem registrar, caneta, lápis, para a gente começar a ordenar essa rotina, né? E começarmos a nossa reflexão. Por quê? A gente entende que para a gente conseguir, né, trilhar, organizar, nós precisamos dos registros. Então, nós já percebemos isso nessas últimas 2 décadas, né?
o quanto que a própria educação física, ela conseguiu se alinhar, se organizar, se reorganizar através dos registros. E na nossa vida não é diferente. A gente precisa ter esse momento de registro. Como já foi visto, né, muitas ATPCs do Centro de Mídias, inclusive, a importância de se ter um caderno, né, um registro, né, seu registro de bordo lá, como você vai fazer. Por quê? No momento em que a gente registra, que está no papel, é algo que a gente consegue ver, é algo que a gente consegue refletir sobre, e aí a gente começa a fazer algumas intervenções, algumas alterações, tá? Então, nesse papel, nessa folha, que é de vocês, somente de vocês, é importante que a gente seja muito coerente com a gente mesmo, tá? Nesse momento, é algo assim que a gente tem que, eu comigo mesmo, né? Se eu estou no caminho certo, que eu posso melhorar para ficar, né, bem legal, ou o que eu preciso rever, né? E aí, que medidas que eu tenho que tomar, como que eu tenho que fazer, que ações que eu tenho que fazer para rever isso para melhorar. Então, é algo que esse registro de construção, de formação pessoal, ela é somente seu, esse registro. Então, não adianta querer, né, querer burlar, porque, na verdade, a gente sabe aquilo que a gente está conseguindo e aquilo que a gente não está conseguindo, não é? Então, espero que vocês tenham conseguido pegar aí algo para poder fazer os registros, para a gente começar a fazer as reflexões, tá bom? Então, a primeira, vocês vão colocando lá a questão, né? Coloca lá número 5 e a resposta que vocês encontram. Uma autoavaliação da minha rotina. Então, eu coloquei algumas questões que podem estar ajudando, tá? Então, eu estou atingindo os meus objetivos dentro dessa minha rotina? O que eu coloquei lá como sequências, né? Como ações que eu tenho que ter? Eu estou atingindo esses objetivos? Para hoje, para agora, nós vamos fazer esse movimento dessas questões somente pensando para o nosso lado profissional, tá? Para nossa rotina de escola, tá bom? Então, há 100 e poucos dias atrás, quando nós tivemos que nos reorganizar, a gente não teve oportunidade de colocar isso no papel, de falar assim, nossa, eu vou organizar esse horário, né? Nós fomos construindo essa rotina mediante as ações que foram dando certo. Então, nós fomos colocando ali como nossa rotina. Então, esse é o momento para a gente fazer essa reflexão, essa autoavaliação. Então, agora nós só vamos pensar na nossa rotina de escola, na nossa rotina profissional, tá bom? Mas é um bom exercício também para depois, quem tiver um tempinho, fazer essa rotina para a sua vida familiar, né, que a gente teve que fazer uma reorganização, e até mesmo para a nossa vida pessoal, tá? Então, nessa nossa rotina, dentro lá da escola, né, das nossas ações voltadas, né, virtualmente aí, né, a gente está conseguindo atingir esses objetivos, né? O que eu posso melhorar, né? O que eu preciso retirar? Essa rotina, ela é necessária? Quais os benefícios de manter uma rotina? Ou a gente não precisa de rotina? Ah, deixa a vida me levar. Será que a gente precisa de uma rotina? Será que para a aprendizagem do aluno, ele precisa de uma rotina? Será que para a organização do coordenador, ele precisa de uma rotina? Será que até mesmo para o meu grupo de professores, né, para um trabalho interdisciplinar, a gente precisa de uma rotina? Ou a gente não precisa? Do jeito que as coisas vão chegando, a gente vai dando conta, vai mandando, né? Vamos cumprindo aí o que tem que cumprir, e essa é a minha rotina. Essa rotina, ela é idônea, né? Eu sempre procuro facilitar ou eu deixo de cumprir alguns compromissos comigo mesmo, né? Será que eu sou realmente
prefiro cumprir, né? Ou se não, se tem algo que eu considero que é importante que não deu certo, será que eu faço assim, tudo bem, né? Eu não consigo parar para rever, para melhorar, desconsidero, né? Eu tenho condições de desempenhar as minhas funções, né, profissionais aqui no caso, dentro dessa rotina, está sendo muito desafiador, principalmente para a educação física, porque a nossa maior ação de ensino e aprendizagem é a prática, né? Então, como que eu estou conseguindo, né, despertar esse conhecimento, né, ou até mesmo essa aprendizagem, né, com os nossos alunos? Será que isso está sendo de uma forma muito verdadeira, né? Ou será que eu estou fingindo que eles estão aprendendo, eles estão fingindo que estão aprendendo, e aí eu não estou considerando algumas coisas que eu precisarei retomar? Essa rotina, ela tem temperança, ou seja, ela é comedida, né? Ela está sendo moderada, ela tem essa questão de sobriedade, né? Eu procuro cumpri-la, né? Com essas maneiras, né? Com medida, moderada, com sobriedade. Ou eu quero cumpri-la além das minhas possibilidades? Porque a gente fez muito isso no início, né? A gente disparou uma quantidade enorme de atividades, principalmente, né, para os alunos, além daquilo que a gente tinha condições de pedir no momento para os alunos. Então, será que eu faço isso com a minha rotina também? Será que eu não respeito essa rotina? Será que eu tenho ali a minha carga horária de trabalho e, de repente, eu vou muito além dela? Né? Porque se eu for muito além dela, o que eu vou estar entrando em outras, né, em outras áreas. Eu vou estar comprometendo o meu horário de ali dos meus compromissos familiares, ou até mesmo dos meus compromissos pessoais, né? Então, eu tenho que ter essa temperança, né? Ou eu não quero cumpri-la, né? Eu tenho ali uma rotina, mas eu também, né, não preciso fazer isso agora, vou fazer depois. Não deu para fazer depois, tudo bem, né? Eu não tenho essa questão moderada. Quando der eu faço, como que fica, né? Essa questão na minha rotina profissional. E aí, essa rotina, ela está organizada? De uma certa forma, ela deve estar, né? Será que todos os meus compromissos, eles cabem nessa rotina? Será que eu consigo organizar essa rotina para que eu consiga atender esses meus compromissos? Eu tenho refletido muito sobre, assim, essa rotina dos professores porque nós temos, né, os professores que estão com os anos iniciais, com os anos finais, com o ensino médio. E aí a gente tem uma diversidade, tem os professores que estão com o ensino fundamental, que acabaram pegando as aulas do noturno recentemente, e a gente também tem os professores que estão com as aulas das ACDs. Né? Então, será que todas essas rotinas, né, como que eu estou conseguindo? Será que ela está organizada? Ou será que eu estou dando mais atenção lá para os meus anos iniciais, que eles, né, eles estão exigindo talvez demais, estou esquecendo um pouquinho do médio, porque o médio ele já tem uma certa autonomia, né? Então, será que todos eles cabem dentro dessa rotina? Eu tenho certeza de todos os meus compromissos, né, profissionais. Será que isso está bem organizado para mim? Ou não? E aí eu preciso rever essa rotina, né? Rever numa maneira em que eu consigo refletir sobre os benefícios que a rotina me traz. A gente tem percebido que agora, né, depois de verdade, eu só consegui perceber isso, né, assim, de uma maneira mais positiva, através de alguns retornos de vocês, professores também, de alguns retornos de coordenadores, mas após praticamente uns 80, 90 dias que a gente já estava nesse trabalho remoto. Porque aí eu entendi que muitos conseguiram se firmar nessa nova rotina. E aí conseguiu baixar um pouco a ansiedade, aí tá conseguindo administrar, e aí está conseguindo
rever a rotina de uma forma muito prazerosa, né? Então, a gente está tendo uns retornos bem legais, bem criativos, que você percebe que já está de uma maneira mais suave. Isso é muito positivo, né? Então, é o que está surtindo de efeitos positivos, né? E o que eu preciso rever ainda. Muito bem. Então, a gente colocou aqui um acróstico, né? Educação física, a gente gosta de facilitar, né? De colocar algo que a gente tenha, bate o olho, assim, né? Já consegue sintetizar de uma maneira mais tranquila, tá? Então, aí, a rotina, ela traz o R de rever, o O para organizar, o T de temperança, o I de idônea, o N de necessária e o A de autoavaliação. Tranquilo essa parte? Muito bem. Então, aí vocês vão ter. É claro que eu entendo que não foi o tempo hábil para vocês conseguirem colocarem as respostas. Vocês fiquem tranquilos, que depois eu vou encaminhar o PowerPoint para vocês terem acesso e vocês fazerem esses registros direitinho, tá bom? O que é de verdade significativo para a nossa prática docente é a gente ter essas certezas, né? Das ações que nós estamos fazendo, das situações que estão dando certo, o que a gente pode investir mais, o que a gente pode exigir mais, e das situações em que a gente precisa rever. E como nós vamos rever, né? Com quem que nós vamos contar para que a gente consiga rever, porque assim como na vida, a educação, nós não construímos nada sozinhos, né? Nós temos que ter essa abertura, né? O quanto esse lado coletivo nos ajuda a nossa formação pessoal e o quanto isso nos dá segurança para a gente poder aceitar aí os nossos desafios, tá bom? Muito bem. Aqui nós vamos trazer uma outra situação para vocês repensarem, que é a situação de uma rotina de leitura dentro da escola, tá bom? É claro que eu não tenho a propriedade, né, para estar falando sobre isso, então eu fiz um convite para a Sarita, que ela é nossa analista sociocultural, e é ela quem tem a propriedade para estar trabalhando com vocês, né, sobre essa rotina na leitura, tá bom? Sarita, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho antes, né, para eles, que acredito que todos já te conhecem, que você sempre está aqui conosco fazendo as mediações, mas contar um pouquinho, né, da sua história, dessa sua paixão por livros, né, quando que você percebeu, né, que se iniciou essa paixão pelos livros? Uhum, certo. Então, né? Todo mundo já me conhece, eu sou a Sarita, analista sociocultural da Diretoria de Ensino de Mauá. E eu, na verdade, eu sempre fui apaixonada por livros desde criança. Eu sempre fui muito incentivada a ler pela minha família. E já criança eu queria ser bibliotecária. Então, eu sou formada em letras, que na época em que eu me formei no ensino médio, não tinha como ir para uma faculdade de biblioteconomia, porque era um curso caro. E na época também era meio difícil ir para uma USP, alguma coisa assim, sem fazer um cursinho, né? Então eu acabei optando por fazer letras e cheguei a dar aula um tempo como professora de língua portuguesa, mas aí eu vi que realmente isso não era para mim. Esse negócio de ser professora, admiro muito quem consegue, mas não é para mim. Então eu fui fazer biblioteconomia, que era a minha grande paixão, e me formei em biblioteconomia. Depois eu fiz pós-graduação em literatura infantil e contação de história. Também fiz uma pós em psicanálise de contos infantis. E eu realmente sou apaixonada por esse universo da literatura, principalmente da literatura infantil. Então,
comecei a trabalhar na diretoria de ensino em 2013, no final de 2013, principalmente dando orientações sobre o trabalho nas salas de leitura, porque ele está diretamente ligado com o trabalho de uma biblioteca mesmo. Mas eu faço parceria com todos os PCNPs do núcleo pedagógico, sempre que tem alguma coisa envolvendo leitura, folclore, cultura, eu estou à disposição do pessoal. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como criar uma rotina de leitura. Então eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês agora. Então, como eu me apresentei já, né, eu sou a Sarita e eu vou falar um pouquinho sobre rotina de leitura. Se você puder passar, por favor, Edneia. Espera aí que eu vou tentar, Sarita. Tá. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da leitura, né? Nós sabemos que a leitura, ela apresenta diversos benefícios. Ela amplia o nosso vocabulário, ela provoca empatia, ela nos traz conhecimento, permite que a gente entre em contato com outras culturas, outras realidades. E, além de tudo isso, eu trouxe aqui duas pesquisas, né? Uma da Universidade de Sussex, na Inglaterra, em que os pesquisadores fizeram várias avaliações e eles chegaram à conclusão de que 6 minutos de leitura silenciosa por dia, elas são suficientes para diminuir a frequência cardíaca, aliviar a tensão dos músculos e ainda diminuir o estresse em até 68%, 6 minutos apenas. E a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, também realizou uma pesquisa com candidatos a doutorado, ou seja, pessoal que lê muito, né, lê o tempo todo, e mostrou que a leitura literária, né, de livros literários, não livros técnicos, é um exercício para o cérebro, né, porque estimula o cérebro, o fluxo sanguíneo, então faz bem, além de fazer bem aí culturalmente, a leitura também faz bem para o nosso físico e para o nosso psicológico. A leitura, ela sempre foi uma boa companhia em qualquer momento. É um hábito que ocupa nosso tempo em todas as fases da vida, exercitando nossa imaginação, suscitando emoções e alimentando conhecimentos. Então, nesse contexto de isolamento social, que estamos com uma rotina diferente, permeada por dúvidas, incertezas e medos, sentimentos desafiadores de lidar, esses benefícios da leitura são muito bem-vindos. Quem diz isso é uma psicóloga, Juliana Oliveira e Silva, e ela fala que a leitura ela sempre foi, né, uma coisa importante na nossa vida, e nesse período de isolamento ela ainda é mais benéfica. E a gente percebe realmente que a arte tem sido muito benéfica durante esse período. Então a gente tem visto vários músicos fazendo live, museus e galerias de arte abrindo suas portas, digamos, para visitas virtuais. Então, existem muitos artistas trabalhando, né, virtualmente para nos trazer algum conforto. E a literatura, a leitura, ela é, obviamente, uma forma de arte e, digamos que é uma forma até um pouco mais acessível, né? Porque a gente não precisa se deslocar para ter acesso à leitura. A gente não precisa se deslocar da nossa casa. A gente tem livros, tanto em casa como livros disponíveis para download na internet. Então, assim, o acesso aos livros, o acesso à leitura é um acesso relativamente fácil. E nesse período, isso tudo ajuda a gente a manter a nossa sanidade mental. E a leitura, ela sendo benéfica para nós adultos, ela é ainda mais benéfica para as crianças, né? O período aí de 0 a 6 anos é a grande fase de desenvolvimento humano, em que o cérebro está crescendo, então é muito mais fácil para uma criança nessa idade compreender algumas coisas, então é mais fácil para elas aprenderem um novo idioma e, consequentemente, criar um hábito de leitura. Se a criança é estimulada nessa fase a ler e a ter contato com o universo dos livros, com certeza ela vai crescer com esse hábito e vai levar isso para a vida toda. Então, a leitura para as crianças, além de beneficiá-la, claro, no período de letramento e alfabetização,
ela também desenvolve aí um hábito positivo e também é benéfica para o desenvolvimento psicológico dessa criança. Então, a criança ela vai se sentir amparada, segura, com a leitura, né? Principalmente se essa leitura for feita pela família. Porque quando você cria esse hábito, você vai criar um vínculo familiar. E hoje em dia a gente percebe que, por conta da correria, esse momento de que os pais leem para as crianças acaba sendo deixado de lado, né? E esse momento é muito importante, não só para criar esses vínculos, para construir histórias, mas porque essa aproximação, né, como eu disse, ela é benéfica no desenvolvimento psicológico, porque com as histórias, com aquilo que a criança escuta durante ali o momento da leitura, a criança se coloca no lugar do herói da história, que vai enfrentar obstáculos, e como ela está escutando tudo aquilo e interiorizando tudo aquilo ao lado de um adulto, ela vai se sentir amparada. E aí, conforme ela for crescendo, ela vai entender que ela tem onde buscar respostas, onde buscar soluções, ela vai ter esse vínculo e tudo isso vai ajudá-la a superar problemas, superar obstáculos. Então, esse momento da contação de história, esse momento da leitura entre pai e filho, o faz de conta, o brincar, o imaginar da criança, ele constrói todo o lado psicológico dela. E a gente sabe, nós que somos professores, que nem todas as crianças têm esse contato em casa. Então, é importante que se tenha também na escola. E as aulas de educação física, que são aulas extremamente lúdicas, podem trazer isso também, porque a contação de história, ela envolve muito movimento. Então, isso também pode ser levado aí para as aulas de educação física, enfim. A leitura e a contação de história podem ser trabalhados em todas as disciplinas, porque envolve tudo, né? Não é só uma coisa restrita às aulas de língua portuguesa. Então, essa transformação que a leitura causa, tanto nos adultos como nas crianças, é benéfica e a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. Então, a leitura no nosso cotidiano, ela acaba sendo, às vezes, deixada de lado, ou então a gente lê muito, mas a gente lê muito para cumprir tarefas. E então, eu separei aí no próximo slide o que a gente faz, né, como leitura por obrigação e leitura por fruição. Leitura por fruição é aquela que a gente faz por prazer. Então, a leitura por obrigação é toda aquela que a gente faz para aprimorar os nossos métodos profissionais, são leitura de textos e materiais informativos, leituras que são exigidas pela Secretaria de Educação, pela Diretoria de Ensino, pela gestão escolar. São leituras que a gente não pode deixar para depois, porque elas acabam influenciando diretamente no nosso dia a dia e no nosso trabalho. Isso também acontece com as crianças. A leitura fica muito vista como uma coisa obrigatória. A criança precisa ler um livro porque o professor mandou. A criança precisa ler um determinado texto para fazer um trabalho. Então, a leitura, ela se desprende desse caráter de prazer e satisfação para se tornar uma coisa chata, enfadonha, porque ela é sempre feita por obrigação e nunca por fruição. Então, o ideal é que a gente saiba separar essas duas coisas e comece a transformar a leitura numa coisa positiva. Então, eu preciso ter momentos para fazer leituras de fruição. E essa leitura de fruição, ela pode até estar relacionada com a minha profissão, mas a ideia é que ela seja feita por vontade própria, sem um fim específico. Ela tem que ser estimulante, tem que nos desconectar dessa realidade que a gente está vivendo. Então, eu posso sim ler um texto que tenha tudo a ver com a minha profissão, mas ler sem nenhuma pretensão. Ler por gosto, para me satisfazer pessoalmente, não porque eu preciso ler aquilo, porque eu posso aplicar aquilo em uma aula. E
diante disso, a gente pensa, né? Como é que eu vou criar uma rotina de leitura? Aí eu separei alguns passos de como criar essa rotina no nosso dia a dia. E eu pensei principalmente em criar uma rotina nesse período de distanciamento social que a gente está vivendo e que a gente acaba realmente trabalhando até mais do que a gente trabalha no presencial, porque a gente acaba não tendo um horário, né, definido de trabalho. Então, como a Edne disse, é importante a gente ter uma rotina, saber a hora de começar a trabalhar, saber a hora de parar, para a gente ter um tempo para a gente também. E aí, para a gente criar uma rotina positiva de leitura que vai diminuir os nossos níveis de estresse e que vai ser prazeroso e satisfatório, o ideal é, primeiro passo, separar alguns minutos do nosso dia para ler. E, como eu falei lá no começo, 6 minutos são suficientes para diminuir o estresse em até 68%. Então, é alguns minutinhos mesmo que você separa do seu dia para se dedicar a uma leitura. Como a gente está vivendo esse momento de estresse, de incerteza, de medo, o ideal é a gente ler coisas que nos façam bem, que nos tragam conforto, que nos dê um sentimento de bem-estar. Escolhida a leitura, não se obrigue a ler rápido, não tem aquela coisa assim, eu tenho que ler esse livro em um mês, eu tenho que ler tantos livros em um mês. Não, leia no seu ritmo, sem colocar nenhuma pressão, porque você está criando uma rotina de leitura que é uma rotina que tem que ser saudável e prazerosa. Então, vai com calma, relaxa, vai bem tranquilo. O quarto passo, se você achar que só esses minutos estão te atrapalhando, porque você não consegue ficar cronometrando esses minutos, coloca uma quantidade de páginas a ser lida por dia. Então, vou ler 5 páginas por dia. Algo que você sabe que você tem como fazer. E isso pode ir aumentando conforme a sua rotina for criada. Você começa com 5 páginas, vai para 10, ou começa com 5 minutinhos, aumenta para 10 minutos, enfim, conforme você perceber que isso está te fazendo bem. E criando essa rotina de leitura, não perca. Dê esse tempinho para você, se dedique a esse tempo de leitura. Então, uma coisa que é muito importante quando a gente pensa em leitura é que você precisa fazer a leitura de uma maneira confortável. Então, você tem que procurar um local que seja confortável para que você realize a leitura. Não se obriga a ler algo que você não gosta de ler. Então, se você gosta de ler, sei lá, revista de esporte, leia a revista de esporte. Se você gosta de ler revista de moda, leia a revista de moda. Se você gosta de ler ficção científica, ótimo. Não se obriga a ler uma coisa que você não gosta, sabe? Então, alguém te recomendou um livro, você começou a ler, leu ali 20 páginas e achou aquilo muito chato, muito enfadonho, não tem por que continuar. Simplesmente fecha o livro, esquece, deixa ele de lado e encontra outro, começa a ler outra coisa que te satisfaça. Você está criando essa rotina de leitura que tem que ser uma rotina anti-estresse, uma rotina prazerosa. Justamente por isso é que você não pode se obrigar a ler uma coisa que não está te fazendo bem. E, como eu disse, você tem que ler aquilo que te deixa feliz, aquilo que te deixa tranquilo. Então, para criar, né, essa rotina de leitura, você só precisa realmente escolher um livro, uma revista, enfim, algum assunto que te agrade e começar a ler. E manter essa rotina para que isso faça bem para você, tanto fisicamente como psicologicamente. E essa rotina ela também pode ser colocada para as nossas atividades profissionais. Então eu dedico ali 5 minutos do meu dia para uma leitura prazerosa, para uma leitura de fruição, e dedico
30 minutos para uma leitura por obrigação. É importante você ter esse tempo e criar essa rotina, tá? Pode passar, por favor, Edi. Então, essas foram as referências que eu usei aqui para montar essa apresentação para vocês. Elas vão ficar disponíveis, tá? Esse PPT vai ficar disponível para vocês. E aí, como eu disse, era uma apresentação bem rapidinha, né? Só realmente para dar algumas dicas de como manter uma rotina de leitura. Eu acabei esquecendo de colocar nesse slide o meu e-mail, mas eu vou deixar ele, eu vou marcar ele aqui no chat para vocês, porque assim, eu sei que nem todo mundo tem uma biblioteca dentro de casa, né? E eu tenho vários livros em PDF, então eu posso disponibilizar para vocês. Então, quem tiver interesse em ter alguns livros em PDF para ler aí pelo computador, pelo celular, entre em contato comigo que eu envio a minha biblioteca virtual para vocês, tá bom? Muito obrigada, Sarita. Obrigada a você, Gi. É muito gostoso, né, a gente ouvir você falando sobre leitura. E aí começa a vir algumas, né, situações na cabeça da gente, né? A questão de contação de história para os anos iniciais, por exemplo. Eu tenho ali, de repente, um tema para trabalhar com as crianças, né, o tema de força, né, as capacidades físicas, força, velocidade. E aí eu vou precisar realmente pegar um livro para ter esse apoio, ou eu posso, dentro da minha experiência, contar e criar ali uma atividade para as crianças? Você pode criar e contar dentro da sua experiência, porque quando muita gente atribui a contação de história vinculada a um livro, mas se a gente pensar, todos nós nascemos contadores de história, porque as histórias que a gente conhece, que a gente escuta desde criança, os contos de fadas, eles nascem da tradição oral. Então, é possível, sim, você criar a sua história e contar a partir das suas experiências. Isso é muito bom. Acredito que todos nós, né, durante as nossas elaborações de aulas, né, principalmente na prática, a gente traz, né, muito do que está, né, dos contos, né, do que a gente já tem de vivência e atrelado ali ao nosso desafio, né, que é para colocar de uma maneira bem prazerosa para a criança, né, aprender ali os conceitos, principalmente das capacidades físicas, né, que é bem interessante para os anos iniciais, tá bom? E pensando assim para os anos finais, onde os nossos jovens, eles têm muita, eu diria que aversão à leitura. Eles Sim. não, né, a gente percebe que eles têm, e ensino médio também, né? O ensino médio, eu entendo assim que principalmente aquelas leituras que são obrigatórias, né, principalmente mais voltadas para a literatura, elas são bem complexas, né? Eu vejo que, assim, jovens, eles não tiveram, né, uma boa experiência de leitura. Então, como assim que o professor, né, na disciplina de educação física, como que você acha assim que a gente poderia estar incentivando ali a eles fazerem, né, algum tipo de leitura? Primeira coisa é que, assim, se eu não for um leitor, eu não consigo incentivar ninguém a ler, né? Então, se o professor tiver sempre um livro em mãos, assim, os alunos vão ver que ele está lendo alguma coisa. E isso já é positivo. Mas eu acho que principalmente contar experiências para eles, falar, olha, eu li um livro que falava sobre tal assunto, e mostrar realmente que você gostou daquela leitura é um passo para que eles procurem essa leitura. Porque, como você falou, a escola, infelizmente, em vez de aproximar o aluno da leitura, distancia, porque todo livro é lido e exige-se que faça uma prova ou que faça uma atividade, e leitura não é isso, né? É muito além disso. Então, eu acho que assim, o primeiro passo é realmente mostrar que você é um leitor, indicar livros para esses alunos, assim, em conversas informais, não mostrando que, olha, precisa ler, porque senão eles já dão aquela distanciada. Mas você mostrar para eles que você é um leitor e que você lê um livro e recomendar esse livro, de repente criar com eles uma biblioteca volante em que um empresta livros para o outro, mas sempre respeitar o que é interessante para eles, né?
Então, você teve uma época que estava aquele boom de Crepúsculo. Então, todas as menininhas lendo Crepúsculo. Eu lembro que na época eu era estagiária no Senai, de biblioteconomia. Então, tinha muitas alunas do Senai com o Crepúsculo e a bibliotecária-chefe lá, ela falou, ah, esse livro horrível, não sei o quê. E aí, o que aconteceu? No próprio livro, no Crepúsculo, os personagens leem alguns livros clássicos, como O Morro dos Ventos Uivantes e tal. E de repente teve um monte de menina indo lá na biblioteca saber se a gente tinha esse livro, que era um livro clássico que normalmente eles não iam ler, mas leram por conta do outro. Então você tem que respeitar a leitura deles, indicar coisas que sejam parecidas ou que inspiraram aquele livro que eles estão lendo. É um caminho, né? Eu acho que o professor de educação física, como ele tem essa coisa de ser muito próximo, muito amigo dos alunos, eu acho que numa conversa informal mesmo, indicando as leituras que o professor fez, é um caminho para aproximar o jovem da leitura nessa coisa mais informal. Muito legal. Vamos ver aqui no chat se eles têm alguma dúvida. Se vocês gostariam de estar fazendo especificamente, né, uma pergunta aqui para a Sarita. O professor Leandro colocou aqui, ele percebe que nas aulas da contação de história funciona com qualquer idade, o que muda é o contexto e a forma da narrativa. É isso mesmo, professor, a gente adequa a nossa narrativa à faixa etária, mas contação de história é uma coisa que agrada todo mundo. Quem é que não gosta de ouvir uma boa história, né? Então, realmente é algo bem atrativo. Muito bom. Aí aqui não está indo. A professora Sabrina colocou, assim como nós da educação física podemos e devemos incentivar a leitura, as outras áreas devem incentivar a prática da atividade física, sem julgamento, seja qual for essa prática. Bons hábitos geram bons hábitos, bons exemplos geram bons exemplos. É isso mesmo, Sabrina. Eu acho que todo mundo tem que incentivar o que é bom, né? E não distanciar. Tudo bem. Muito bem, Sarita. Então, vamos aqui. Deixa eu voltar aqui para a gente conseguir. Vamos ver se eu consigo voltar. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, Edneia. Quem quiser livros em PDF, está no chat, mas não sei se todos têm acesso ao chat, então é sarita.biblio@gmail.com. Tá? E quem tiver interesse, quem quiser receber aí o link para a biblioteca virtual, é só me mandar um e-mail que eu disparo para vocês, tá? Tá bom, Sarita, e depois também eu vou colocar no grupo, tá bom? Tá certo, tá. Obrigada, Edi. Eu é que agradeço. Deixa eu ver se a minha apresentação começou. Começou. Então, tá bom. Então, muito bem, professores. E por que a gente vai trazer principalmente esse tema, né, para a gente poder refletir agora, né, sobre rotina? Porque nós estamos praticamente, né, finalizando aí, né, o nosso segundo bimestre e nós temos essa expectativa, né? Como será o nosso terceiro bimestre? O nosso terceiro bimestre, ele traz, né, um grande desafio para a gente, pelo período que nós estamos, né, de maneira remota, e traz o desafio de iniciarmos o presencial. Então, como será esse terceiro bimestre, né? Que expectativas, né, que nós temos? Se a gente parar para pensar em questão, né, da escola para cada ano, como que eu vou promover praticamente essa revisão para o meu aluno? Como que eu vou conseguir atingir de uma maneira, né, de ensino e aprendizagem, aqueles alunos que tiveram mais dificuldades para acessar o conhecimento durante esses 2 bimestres. Então, nós temos visto que algumas ações, elas têm dado, assim, efeitos positivos, né? E uma delas é a questão dessa aula síncrona, né? Do professor abrir um espaço durante a semana para aquela turma entrar e conversar.
E o mais interessante, e por isso que a gente também trouxe essa questão da rotina de leituras, né, de trazer temas, né, que sejam de interesse dos jovens, porque com algumas situações, alguns professores, né, não foram poucos, mas alguns que eu achei muito relevante, é essa abertura, né, desse bate-papo, desse momento durante a semana, com a turma, né, com aquele determinado ano, onde o tema, ele não necessariamente é uma videoaula, ele pode até começar com tira dúvidas das disciplinas, mas muitos professores já entenderam que precisam ouvir os alunos. Então, os alunos, eles começam a trazer temas que não estão relacionados, né, ao tema da educação física, mas que ele pode ser uma porta aberta ali para essa relação de aluno e professor. Então, eu tenho recebido alguns relatos, eu fiquei muito feliz, né, por eles terem compartilhado essas experiências, e alguns estão tendo muito sucesso justamente por quê? Porque criaram a rotina de abrir aquele bate-papo. Então, pode até começar com uma revisão, mas eles sabem que sempre vai acabar trazendo um tema que é de interesse do jovem. E como a Sarita também lembrou, nós, professores de educação física, temos esse diálogo muito aberto com os nossos alunos, pela própria prática que já, né, tivemos a oportunidade de ter bem forte, né? Aproveitar essa aproximação e trazer temas que talvez estejam, né, no cotidiano do aluno, que estejam ali, talvez, podem estar despertando algo para a leitura, talvez de repente a gente consiga direcionar algum tema, né, e trazer para eles situações de aprendizagem, que nem tudo, às vezes, o que eles veem é verdadeiro, né, então trazer essa questão do que é fake news, trazer a questão do cyberbullying, trazer situações onde eles sejam os protagonistas, onde eles tenham a oportunidade de falar. A gente tem visto que alguns alunos, eles ficam com vergonha até mesmo de aparecer nas câmeras, né? Porque sabem que depois alguns alunos podem tirar print, fazer meme. Então, a gente sabe que acontece em muitas situações. Mas eu entendo que o mais importante é abrir esse canal de diálogo para o aluno, porque a gente imagina que todo esse período onde eles muitas vezes não tiveram oportunidade de conversar com os seus pares, um professor ali numa sala, né, mesmo que de maneira remota, dá essa oportunidade, traz, né, esse vínculo de aproximação, de confiança, né, uma ação também que foi muito interessante, que algumas escolas estão utilizando, principalmente através do Facebook, é trazer alguma foto da escola, né? Para esse momento de discussão, ou até mesmo de abertura de diálogo para eles, né? O que essa foto representa para eles. Então, vocês vão perceber que eles começam a falar. Esse começar a falar é muito importante para a gente, enquanto educador, porque de uma maneira agora, né, atual, a gente já não tem mais esse conhecimento que nós tínhamos dos nossos alunos, né? Nós estamos afastados há um bom tempo. Então, essa seria talvez uma ação que vai facilitar, né? Vai facilitar muito a nossa retomada. Quando a gente tiver a oportunidade de ter essa volta do aluno, a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais esse aluno, né? Vai ter, assim, uma aproximação, porque nós construímos algo juntos, né? Que foi através dessa abertura, né? E aí, sim, a gente tem esse grande compromisso de conseguir dar conta, digamos assim, do que é
os nossos propósitos para o terceiro bimestre, mas a gente não pode esquecer de que esse aluno ele precisa ter embasado todo esse conhecimento que nós estamos trabalhando no primeiro e no segundo bimestre. E eu acredito que o desafio maior para nós, né, pensando em educação física, está relacionado à atividade física. Então, é algo que a gente já tem que começar a pensar como que nós vamos abordar, né, estimular, né, como que nós estamos estimulando essa atividade física para que eles mantenham até mesmo, né, uma rotina de atividades físicas dentro, né, desse distanciamento. A gente sabe que muitos estão simplesmente no sofá, né, jogando os videogames. Então, a gente entende que a gente vai ter, assim, uma grande dificuldade, né, quando a gente retomar. Até mesmo porque é uma questão de saúde, uma questão muito importante até mesmo para os adolescentes, a questão da aparência. Então, são temas que a gente vai ter que abordar com talvez um cuidado maior, porque a gente entende que muitos estarão com sobrepeso. Então, a gente poderia aproveitar esse período que ainda nos resta, né, antes de chegar essas aulas, né, presenciais, e estar desenvolvendo com os alunos alguns desafios práticos, né, estimulando aproveitar, né, o que nós vamos ter de desafios, né, para trabalhar no terceiro bimestre, e aí a gente traz aqui os temas. Então, por exemplo, pensar no sexto ano, qual seria o desafio que eu poderia criar para que esses alunos, eles consigam, né, participar de uma maneira mais ativa, de repente, pegar ali as provas, né, do próprio atletismo e criar ali algumas situações, alguns exercícios, de repente, né, de alongamento, de aquecimento, e propor para eles enfrentarem esses desafios. Mas o que a gente vai ter que ter muito cuidado é com essa questão da competição, né? Colocar algo que seria possível para eles realizarem, né? Ou pensar no handball, no parkour e no slackline, eu acredito que seja um pouco mais difícil, né? Para a gente procurar algo para o sexto ano como desafio prático. Mas eu entendo que, na medida do possível, nessas conversas com eles, a gente pode sentir como está cada turma, né? Que é isso somente o professor é que consegue ver. A gente tem aqui o que a gente chama, né, de um plano, que seria para todos, né? A gente pensa assim, para todos, né, do estado todo, mas a gente tem que ter esse olhar para a nossa turma, né? O que seria possível para o sexto ano para a gente colocar ali como um desafio, né? Algo que seria possível sem chegar no limite deles, até mesmo porque a gente está muito distante ali para poder fazer essa orientação. E para o sétimo ano, a gente tem ali para abordar o conteúdo de ginástica rítmica, então talvez mais voltado, né? A gente tem essa questão do preconceito, que talvez os meninos teriam mais, né? Uma rejeição em relação a realizar esses movimentos, mas de repente a gente pode criar, né, uma sequência, propor para eles criarem, né, uma sequência simples possível e de repente até mesmo criar alguns aparelhos, né, que sejam possíveis com o material que eles tenham em casa e a partir daí montar uma coreografia, montar algo assim, né, que eles possam ter ali algo, né, muito mais palpável de questão de aprendizagem. A gente tem o tema de botia, que também dá para a gente fazer uma adaptação e, de repente, né, conseguir ali criar, né, uma situação para eles de desafio. E tem o esporte paralímpico. Aqui, nós vamos ter, para o oitavo ano, né, o tema de yoga. A gente tem ali voltado, né, para biodança, bioenergética, temos os temas que são mais difíceis, mas a gente também tem o samba, que pode ser um despertar ali para eles montarem, né,
construírem, né, uma coreografia, algo que seja bacana, ou até mesmo, né, aprender ali o passo do samba, que seria bem legal, ou até mesmo eles escolherem uma música. A gente sabe que, assim, tem essa questão da vergonha, mas a gente poderia estar incentivando eles, respeitando muito, né, ter esse cuidado do que vai para a mídia, do que é exposto na internet, o que fica ali, né? Então, nem sempre a pessoa vai querer aquilo para sempre. É muito de respeitar. E eu entendo isso. A gente precisa respeitar. Se a criança conseguiu montar ali uma coreografia, se ela conseguiu construir, se ela encaminhou no particular, fica só ali no particular, vai depender dela se ela quiser compartilhar ou não, né? Mas eu entendo que o interesse o objetivo, perdão, é esse mesmo, é despertar esse interesse pessoal, do aluno querer fazer, ele se dispor a fazer, querer aprender. E aí no basquete, no nono ano, a gente vai ter o basquete, vai ter o futsal, e tem um tema, né, corrupção nos esportes, que é bem, né, eu entendo que é bem delicado para a gente abordar com os alunos, mas que é possível. Então, basquete, a gente poderia pensar em algo, né, que eles pudessem criar a situação de um balde elevado e aí conseguir acertar as bolinhas, né, ou criar uma bola que fosse padrão mais ou menos para todo mundo, de papelão, de papel mesmo, e aí conseguir a uma determinada altura e ver quem consegue, né, eles já conseguem, né, no ano já conseguem calcular uma certa distância, e aí eles podem, né, ver quem consegue acertar mais, e de repente, lá na sala, a gente vê quem conseguiu acertar mais e tal. Então, eu acredito que há possibilidades. O futsal fica mais fácil, de repente a gente pode fazer uma competição de embaixadinha, né, principalmente os meninos vão adorar, né, eles gostam muito de fazer isso, é uma maneira da gente estar estimulando, né, e o tema corrupção dos esportes é algo que a gente vai ter que pensar com amor e carinho para a gente poder estar trabalhando com eles, tá bom? E no ensino médio, a gente tem grandes desafios, né? A gente tem ali o rugby no primeiro ano, o futebol americano, o flag futebol, saúde e a saúde coletiva. Então, buscar dentro dessas modalidades algo que seja assim, algo que o aluno pudesse colocar um desafio na prática, para o ensino médio fica bem difícil, né? Porque a gente sabe que tem, assim, aquela questão que eles já querem, né, uma vida mais sedentária, eles já não querem se expor. Então, de repente, a gente poderia pegar alguns movimentos, né, próprio aqui dessas modalidades, ou das danças, e procurar fazer com que eles, para eles apresentarem, né, que aí poderia ser através da tecnologia, eles poderiam, de repente, tirar várias fotos e, de repente, fazer um filminho daquele movimento, que fosse característico daquela modalidade, e aí seria disponibilizado somente para o professor, ou a gente pode pedir, né, para quem já tem mais, né, desenvoltura, criar ali, né, alguma coreografia, ou até mesmo para eles pensarem numa sequência de movimentos, de exercícios que seriam possíveis realizar em casa, e de repente colocar o desafio, tá, então durante uma semana vocês vão realizar esses exercícios, e aí a gente para conversar, né? Quem conseguiu realizar, quem não conseguiu, se percebeu algum benefício ou não, então os terceiros anos, né? Já teria condições de fazer uma análise, né? Com mais propriedade, até mesmo porque eles já teriam que ter o foco, já está desenvolvendo quais as atividades físicas, né? Eu tenho condições de começar a ter essa autonomia, de fazer, de levar para a minha vida, a importância dessa atividade física, e de começar a conciliar também com essa questão do trabalho, do mercado de trabalho. E aí tem também, o terceiro ano traz os jogos virtuais, que eu entendo que seria, talvez, uma possibilidade para eles criarem, de repente, situações em que eles pudessem ser monitores para os mais novos, né? Então, de repente, criar ali uma situação que pudesse ser meio que uma competição. A gente sabe que eles têm muita vivência, muita propriedade, né?
nos jogos virtuais, né? E tem, às vezes, muito mais tempo que a gente para conseguir organizar dessa forma, tá bom? Muito bem. Então, para o terceiro bimestre, nós precisamos nos organizar, até mesmo para a gente ter a oportunidade de rever, né, alguns conteúdos, né, desses juntos, a gente vai se organizar para isso, mas, assim, eu gostaria muito que tivesse essa disponibilidade de vocês, né, dessa contribuição, dessa colaboração de vocês, né, a gente tem visto aí que vocês têm feito trabalhos maravilhosos, né, e que às vezes a gente fica sabendo pelo coordenador, fica sabendo por outras pessoas, né, que vocês acham, não, né, tão simplesinho, às vezes tão simplesinho para você é um trabalho muito bacana de despertar, né, para muitos. Então, socializar o conhecimento é uma forma em que a gente se apropria mais desse conhecimento, que a gente se valoriza também e que a gente faz uma autoavaliação do nosso trabalho. E aí a gente tem condições de melhorar cada vez mais, tá bom? Então, agora, eu vou, antes, né, vou fazer já os agradecimentos, porque eu já termino aqui, porque eu quero ouvir vocês, tá? Hoje a minha pergunta é, no segundo bimestre, qual ação, né, o que você fez que deu certo? Pode ser com qualquer ano, com qualquer, né, segmento, eu quero ouvir de vocês, né, que ação que você fez que teve sucesso, para a gente poder compartilhar, para a gente conseguir se orientar, né, como que a gente vai organizar as nossas ATPCs daqui para frente, tá bom? Para atender as nossas necessidades do terceiro bimestre. Então, a gente agradece, né, agradece de montar a participação, né, é muito gostoso ouvir a Sarita falando, a mediação da Sarita. Sarita, agradecimento, que a gente possa realmente despertar, né, esse gosto de leitura para os nossos alunos. A todos os professores que estão aí, presentes, né, de uma maneira virtual, e que fazem a diferença na nossa formação. Tá bom? Então, gostaria que vocês colocassem aí o que de ação, né? Quem gostaria de falar sobre uma ação que teve e que teve sucesso, que ficou muito feliz, que pudesse compartilhar conosco. Um de cada vez. Bom dia, Dineia. Vou falar, então. Bom dia. Rosângela, centraliza a câmera um pouquinho mais alta para aparecer seu rosto, que está aparecendo só o seu pescoço. E agora? Agora está melhor, Rosângela. Afasta um pouquinho só. Muito bem. Pode se apresentar, Rosângela, que nem todo mundo te conhece. Eu sou a Rosângela, professora de Educação Física aqui do Diva Gomes, e eu estou com os anos iniciais. Eu vou falar de uma atividade que eu passei, eu usei um aplicativo do Games. É um aplicativo que você coloca atividade, não sei se vocês já viram, a Edneia até passou para vocês, né, Edneia? E tem a explicaçãozinha, tem uma explicaçãozinha de você falando na atividade. Eu passei bem coloridinha, muito simples, uma atividade sobre o cabo de guerra, eu estava trabalhando força. E eles amaram, porque eles ouviram a minha voz, eles acharam bonitinho os desenhos. E aí eu entrei em aula, eu entro em aula online no WhatsApp com eles, e eu pedi para eles praticarem. Eu falei, eu estarei aqui nessa 1 hora que eu vou estar com vocês vão praticar primeiro. Quem não tem uma corda, que era o cabo de guerra, pode pegar uma toalha de banho ou um lençol, enrola um lençol, pede para a mamãe ajudar e pratica aí o cabo de guerra, né? E assim eles fizeram e mandaram para mim os vídeos, mas mandaram muitos vídeos. A mamãe fazendo cabo de guerra com o filhinho, o papai orientava, tinha 2 menininhas fazendo, então eu recebi muita devolutiva. E depois um elogio, eles falaram assim, nossa, que aula diferente, eles gostaram. E depois eles registraram numa folha
e mandaram o registro para mim. Eu achei assim tão gratificante que eles, além deles se exercitarem um pouco, eles registraram a atividade. E eu fiquei assim muito muito feliz com isso. E eu me animei. É isso, tá bom? Quem quiser atividade, eu posso mandar depois para a Edneia. É muito simples, mas assim foi assim um sucesso, tá bom? Ai, que legal, Rosângela. Isso é muito bom, né? Quando a gente se desafia a ter, né, a aceitar, a querer, né, aprender esses novos aplicativos, né? Porque muitas vezes não são fáceis, é bem diferente, porque se a gente tem ali alguém ao lado, fala assim, não, é só clicar aqui, né? Agora, quando a gente está sozinho com a ferramenta, a gente tem que ir descobrindo. Então, parabéns pela sua iniciativa, Rosângela, que você continue assim, pode criar mais atividades, compartilhe conosco, né, que vai ser muito legal. Eu vou mandar os Manda no vídeos, grupo, alguns para Rosângela. vocês verem. Ah, eu vou mandar eles fazendo atividade, você vê que bonitinho. Eu achei assim, eu dava muita risada assistindo o vídeo deles. Tudo É muito muito bom. rápido, nada, não tinha vídeo muito comprido, tudo coisinhas de 1 minuto, porque senão sobrecarrega o celular, mas foi muito bacana. Tá bom? Isso é muito Beijo. bom. Beijo, obrigada, Rosângela. De nada. Alguém mais gostaria de falar, Daniela Garcia? Abre o seu microfone, Daniela. Está mutado. Tá bom. No ensino médio, eu estou trabalhando com vídeo com eles, mas eles que me enviam o vídeo. Então, do primeiro ano, que é movimento cíclico e acíclico, eles me mandavam o vídeo fazendo o movimento, entendendo o que é cíclico, o que é acíclico. Aí, na parte de contagem das músicas, eu falei para eles fazerem uma frase, que uma frase tem 8 tempos. Aí, eles me enviavam em forma de TikTok. E no segundo, que era sobre o tênis, assim, eles me mandavam por aplicativo explicando. Ai, que legal, Daniela. Utilizar esses recursos do TikTok é muito bacana, né? Eles têm demonstrado, eles têm muita habilidade, eles são bem criativos. Que bom, Sim. Parabéns, viu? Também, porque do fundamental tem dança também. Esse bimestre, a maioria foi dança e luta. E na luta também eles mandavam vídeo fazendo gestos. Eu entendo dessa forma também, pedir algo que seja possível para eles, né? Algo que eles não tenham que ter aquela demanda, né? De muito pesada, tem que ser algo prazeroso, mas que no final tem que ter dado um resultado, né? E Então, eles estão... pedir algo que seja bem curto, né? Isso dá um desafio muito grande, porque eles são obrigados ali a fazer algo, a criar, a recriar, para que as coisas aconteçam, né? Então, tá bom. Muito obrigada, professora. Parabéns. Obrigada. Deixa eu ver quem que está levantando a mão aqui, o Eduardo. Quem é o próximo a falar? Queria falar, de novo. Quem levantou a mão primeiro? Não sei. Tá bom. Eduardo, você vai falar? Pode ser. Então, pode falar. Bom dia para todos. Eduardo, do Casimiro da Rocha, e Cassiano Ricardo. A parte da dança, tanto para o ciclo 1 quanto para o terceiro, eu aproveitei o gancho do hip hop, eu gosto muito de Michael Jackson, e acabei pedindo para eles me fazerem vídeos do Michael Jackson. Eu passei uns vídeos para eles, né? Eu fazendo também, e eles me devolveram, muita devolutiva também, achei bem legal, com criatividade. Eu pedi para tentar colocar um pouco de humor para gente, né? Participação das pessoas aí ajudando. Depois eu mando no grupo também os videozinhos, que depois eu editei, ficou bem legal. E foi muito legal. E no segundo, era tênis. Também fiz um videozinho com humor, né? Que eles tinham que me passar, escolher um atleta, um jogador de tênis, e fazer um vídeo demonstrativo, tentando pegar algumas características engraçadas de alguns jogadores, né? Os tiques do Nadal, e
isso, e foi muito legal, também me mandaram, depois eu coloco lá no grupo, ficou bem legal. E a semana passada, no ciclo 1, eu pedi para eles fazerem também com a família, estou tentando esse envolvimento com a família, né? Passei aquela amarelinha africana para eles, e muitos, a família participando, foi bem legal também, foi bem legal. É lógico, nem todos participam, mas os que participam, a gente percebe que estão se divertindo. Eu acho que um pouco é essa ideia, né? Tentar levar essa diversão para a família, para a criança, e eles agradecem, meu pai gostou, minha mãe gostou, muito legal, tal. Então, dentro do que a gente pode, eu estou tentando fazer muito isso. Eu peço uma aula da apostila, aí depois um vídeo para tentar essa descontração. Então, está sendo bem legal. É muito bom o recurso, né, professor? Obrigada, parabéns aí agradeço por compartilhar. A gente tem visto que essa amarelinha, né, a amarelinha africana tem feito muito sucesso mesmo com as famílias, e é uma ótima atividade, né, isso é bom, né, para eles despertarem, né, em todos os segmentos, né, é algo assim muito bacana mesmo, parabéns. E aí depois a gente vai querer ver, né, os seus vídeos sim, professor, obrigada. Quem que vai falar agora é a Magda, que está com a mão levantada, ou vai ser o Tiago? Bom, Tiago. Posso falar? Pode falar, Magda. Depois é você, Tiago. Levanta a mãozinha aí. O Tiago está com a mão levantada, não, né? Não, acho que não. Então, vai lá, Magda, fala você. Então, uma experiência que eu tive foi com os alunos do Odila, né? No caso, porque eu dou aula no Odila, no João Ricardo, no Mahatma Gandhi, no Maria Cecília Pântano. Então, esse ano eu estou em muitas escolas. Mas eu tive uma experiência muito legal com os alunos do Odila, que nós estávamos falando sobre danças urbanas, né? E eu dei uma aula prática pelo Meet, que eles até abriram a câmera, né, para eu ver eles dançarem, fiz os passinhos com eles, foi muito divertido. E aí eles também tinham que elaborar uma coreografia, né, falando sobre a dança urbana e enviar para mim. E a maioria, né, fez a devolutiva, tudo. Foi muito legal a experiência com eles. E assim, eu acompanho muito o trabalho do professor Eduardo, apesar dele não saber, porque ele é professor do meu filho. Então, as atividades, eu sempre estou acompanhando, né, as atividades que ele passa, que nem ele passou sobre Paralimpíadas, que eles tinham que escolher um esporte e fazer um vídeo engraçado explicando sobre aquele esporte. Então, assim, eu sempre estou acompanhando para poder, né, troca de experiência. Que legal, Magda, parabéns, viu? Espero que você tenha bons retornos, né, de todas as suas escolas, porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas parabéns mesmo, utilizar, né, o aluno poder ver você ali ao mesmo tempo, eu acredito que é um despertar muito significativo, né? Eles querem, né, nos ver, eles querem ouvir a nossa voz, então isso é excelente, né? Espero que você tenha aí mais sucessos. Esse negócio dessa aula prática que eles tiveram, eles chegaram a comentar com outros e acabaram aparecendo alunos que estavam sumidos que ninguém achava, né? Legal. É isso que eu falo, nesse momento trazer o aluno, porque muitas vezes ele acaba se afastando, porque naquele início foi uma sobrecarga de atividades. Então o aluno ficou desesperado, ele não conseguiu se organizar naquela rotina, né? Ele não tinha essa autonomia de organização. Então o que ele ficou acumulado, ele ficou desesperado, e qual que é a reação? Então vou deixar de lado, e aí a gente vê o que faz. Então quando a gente tem essa oportunidade de trazer o aluno, é justamente ir buscando nele, aproveita que ele se aproximou, então o que de verdade ele pode contribuir, vai aceitando, vai trazendo esse aluno até que ele consiga, né, para quando a gente estiver já no presencial, a gente consiga aí fazer com que ele recupere, né, todo esse tempo perdido.
né? Mas parabéns, viu, Magda? Obrigada. Vai lá, Tiago. Bom dia a todos, sou o Tiago, sou do Álvaro de Souza. Uma atividade interessante que teve uma boa devolutiva dos alunos foi com o terceiro ano do ensino médio, na parte de hip hop. Então, primeiro eles assistiram a aula no Centro de Mídia, depois eu procurei um vídeo no YouTube que falava sobre o assunto, vídeo curto, dando uma ênfase nos elementos do hip hop, né? E depois, na proposta de atividade, eu procurei flexibilizar com eles. Então, eles tiveram a liberdade de escolher entre criar uma letra de rap, fazer um vídeo dançando street dance, ou desenvolver o grafite numa cartolina ou no canson. Então, assim, teve uma boa participação deles, porque eles tiveram essa opção dentro dos elementos de flexibilizar qual que ele tinha uma melhor identificação, e assim, quase que 70% dos alunos fizeram nas duas turmas. Então, foi a atividade que teve maior devolutiva. Legal. Parabéns, professor, que legal. É muito bom a gente conseguir atender a necessidade do aluno dessa forma, né? Quando você dá a opção de qual maneira ele pode contribuir, a gente sabe que isso já é um passo, né, dessa participação do aluno. Porque é muito difícil, por exemplo, até mesmo para nós, né, falar assim, olha, Edneia, você tem que executar determinada coisa que eu não tenho propriedade daquilo, né? Você tem que falar de futebol americano. Nossa, eu falar de futebol americano, eu não tenho essa propriedade, então para mim é muito mais difícil. Então, de repente, você pede para o aluno, né, dar essa oportunidade, se ele tem uma habilidade já de fazer o grafite, ou se ele tem a facilidade de organizar uma coreografia, ou até mesmo, então isso já é assim, ele já vai com vontade de querer fazer, né? Então, a partir daí, fazer essa socialização de conhecimento é muito bom. Parabéns, professor, muito legal mesmo, tá? Eu acredito que não tenha mais nenhuma mãozinha levantada aqui, então agora eu vou colocar um desafio para vocês, tá bom? Agora, nós estamos, assim, praticamente uns 10 dias para a gente conseguir finalizar o nosso segundo bimestre, né? Então, eu entendo que os nossos alunos são os nossos bem maiores, né? Por eles que nós estamos na educação, e principalmente na educação física. Então, o meu desafio vai ser bem fácil. Vocês vão pedir para que cada aluno tire uma foto fazendo, uma foto, né? Que apareça direitinho a carinha deles, que eles fiquem visíveis nessa foto, mas fazendo um movimento que eles gostem, né? Então, de repente, pode ser uma pose, não importa, mas que eles, né, mostrem a carinha de vocês e mandem essa fotinho para vocês. E com essa foto, o que vocês vão preparar para eles? Vocês vão escolher uma música, aí entra ao lado de vocês, uma música que representa o segundo bimestre, né? Uma música bem bonita, e aí vocês façam um vídeo para eles, né? Com todos os alunos, né? Do sexto ano, sétimo, todos, né? Para que eles se vejam, né? Então, eu entendo que a partir do momento que eles verem esse vídeo, que é esse carinho de vocês fechando o segundo bimestre, eles vão começar a participar mais, eles vão ter mais, né? Vão ter esse cuidado, né, com vocês e vão retribuir da melhor maneira, estando presente nas nossas aulas, né? Então, eu tenho essa esperança. Então, esse é o desafio agora para o fechamento do bimestre. Pega uma foto de cada aluno, cria um vídeo, né, para fechar o segundo bimestre, né, uma música bem animada, uma música bem que representa, né, essas nossas conquistas, e aí a gente, aí depois vocês compartilhem comigo, por favor, porque eu quero também, de uma certa forma, participar, né, ter esse gostinho que estamos fechando aí o segundo bimestre, tá bom? Então, acredito que dessa forma a gente encerra aí o nosso ATPC, o nosso agradecimento, né, por toda a colaboração aí de vocês, professores, pelos depoimentos, né, participação aí da Sarita, que nos motivou, né, para que a gente busque aí mais, né, leituras, tá? E que fiquem bem, fiquem em casa, né, vai dar tudo certo. E aí, a semana que vem a gente se encontra, né, semana que vem nós temos 3 ATPCs, então a gente começa às 8 horas da manhã. Tá bom? Edneia, mas tem um aplicativo para fazer isso? Temos sim, a gente coloca lá no grupo, tá bom? A gente vai dar umas dicas para vocês, então, tá bom? Tá, obrigada. Então, até mais, gente. Fiquem com Deus.